Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje eu vou trazer uma novidade, que é um ETF que paga dividendos com Bitcoin. E o mais incrível, esses dividendos podem chegar até 2% ao mês. Já imaginou receber 24% de dividendos ao ano com Bitcoin? Sim, agora isso é possível. E esse ETF foi lançado agora, sexta-feira, dia 13 de dezembro. Então é super novidade e eu vou trazer tudo para vocês aqui no canal. Solta a vinheta aí. Bom, então sem mais delongas, vamos direto aqui para o vídeo. E aqui eu vou deixar o sumário do vídeo. Se você quiser pular para alguma parte específica, fica à vontade. Primeiro a gente vai ver o que é Coin11, que é o nome desse novo ETF que a gente vai explorar e falar sobre ele aqui no vídeo. A segunda coisa, a gente vai falar sobre opções de compra. Sem isso, você não entende o que esse ETF faz e como ele gera dividendos. E sem entender algo, não faz sentido investir nele, não é verdade? Então a gente precisa entender sobre opções de compra. Terceira coisa, rentabilidade, que não temos um histórico muito grande, mas já dá para analisar. Custos e taxas ao investir nesse ETF, o que você vai estar pagando e se, de fato isso vale a pena ou não. E a quinta coisa, vale a pena investir nesse ETF Coin11, sim ou não? Vou deixar a minha opinião, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa, o que é Coin11? Coin11 é o novo ETF que foi lançado na Bolsa de Valores brasileira sexta-feira, dia 13 de dezembro. E esse novo ETF, como eu já disse, pretende, possui a intenção de pagar aí 2% de dividendos ao mês, fora a valorização do próprio ETF que pode ocorrer. E aí, se vocês jogarem Coin11 no Google, vocês vão ver várias notícias como essa aqui, 2% ao mês. Gestora lança ETF de Bitcoin que paga dividendos, entenda como funciona. Então, de fato, já tem notícias correndo, apesar de ser novo, e eu quero trazer todas as informações aqui para vocês. E o Coin11, olha como é que funciona. O Coin11 é o nosso ETF aqui no Brasil. Ele investe em outro ETF lá na Bolsa Norte-Americana, que é o BTCI. Então, recapitulando, a gente tem um ETF brasileiro Coin11 investindo em BTCI, que é o ETF norte-americano. E esse ETF norte-americano, por sua vez, vai seguir um índice, porque sim, todo ETF segue um índice. E o índice dessa vez é o NEOS BTCI. Então, temos o Coin11 investindo em BTCI, lá nos Estados Unidos, que replica o NEOS BTCI, que é o índice, basicamente, que todo mundo vai replicar. Entendido até aí? Meio confuso, mas acho que dá para pegar. E agora vamos para algumas características desse novo ETF. A gestora desse ETF é a Buena Vista Capital, que tem lançado inclusive vários ETFs que pagam dividendos e todos com a mesma estratégia, tá? Variando apenas o ativo em si que vai gerar essa renda passiva. E aqui a gente consegue ver os dados principais. E se a gente descer mais um pouquinho, ele vai falar justamente sobre esse índice NEOS do BTCI. Eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem clicar e poder acessar e ler um pouco com mais de calma, tá? Inclusive, olha só, ele deixa aqui bem claro, Coin11, Bitcoin mais dividendos. Essa é a promessa. Uma coisa que eu queria falar para vocês é sobre a liquidez desse ETF, que é D+3, ou seja, se você executar uma venda na segunda-feira, vai demorar o dia de segunda-feira mais 3 dias úteis, ou seja, só lá na quinta-feira que de fato ela deve ser executada, tá? Então deve se atentar a esse ponto aqui. E como esse ETF ele foi lançado na sexta-feira, dia 13, se você entra nesse site aqui da Buena Vista Capital, ainda não possui nenhum tipo de dados sobre a rentabilidade ou coisas que eu queria mostrar para vocês, A gente quer investir no ETF, a gente quer o histórico dele para ver se é bom ou não. Então eu fui direto lá no ETF norte-americano BTCI e vou mostrar para vocês os dados históricos que a gente já possui para ter uma ideia de como vai ser o Coin11 aqui no Brasil. Então, se a gente der uma olhada no BTCI, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, já dá para ver que ele possui uma distribuição de dividendos anual de 27,6%, ou seja, já é uma renda passiva altíssima. Ele fala aqui que ele possui uma taxa, inclusive vou até mudar a câmera aqui,
joguei para baixo. Ele possui uma taxa de 0,98%. Essa é a taxa que a gente vai pagar ao investir no ETF, pelo menos o norte-americano, tá? O brasileiro ainda tem algumas taxas a mais. E nos últimos 30 dias ele distribuiu 2,28% de dividendos. É uma quantidade altíssima. Nenhuma ação aqui no Brasil basicamente paga 27% ao ano. É uma coisa muito elevada. E se a gente olhar os últimos meses, dá para ver aqui, ó, que eles pagaram em outubro $1,1, em novembro $1,4 e em dezembro ainda não pagaram o valor, né? Ainda não foi distribuído. Isso só vai ocorrer no dia 26 de dezembro, ou seja, presente de Natal para todo mundo. Então, beleza, eu acho que ficou claro o que é o Coin11, mas aí a pergunta, segunda etapa desse vídeo, como que ele pega Bitcoin, que é uma criptomoeda negociada no mundo todo e gera dividendos, e gera renda passiva, que é uma coisa, inclusive, que eu gosto muito e procuro bastante para minha carteira. Ele utiliza de uma estratégia chamada opções de compra. E agora a gente chega na segunda etapa do vídeo e você precisa entender o que eu vou falar agora para ver se faz sentido para você investir nesse ETF ou não. Bom, eu vou dar um exemplo prático para você entender como que funciona a opção de compra. Olha só, um Bitcoin no exato momento que eu estou gravando está valendo 620 mil reais. Anotou aí? Então, opções de compra vai funcionar assim. Vamos supor que você quer comprar um Bitcoin de mim. E eu tenho um Bitcoin que vale 620 mil reais. E aí, vamos supor que eu viro e falo assim para você: você pode comprar de mim o meu Bitcoin por 623 mil reais. Eu subi 3 mil reais a mais. Durante um mês eu mantenho esse meu preço. Só que em troca eu quero que você me dê 500 reais. Então a gente está fazendo um acordo, um contrato. Você vai me pagar 500 reais e em troca você pode comprar o meu Bitcoin por 623 mil reais a qualquer momento durante um mês. Você tem 30 dias para fazer isso. E aí você vai perguntar: Rodrigo, mas por que eu ia querer fazer isso se está 620 na Bolsa de Valores? Porque imagina que Bitcoin daqui a um mês tá valendo 700 mil reais e não é uma coisa impossível, né? Bitcoin tá estourando. Você pode comprar de mim por 623 mil e eu vou ser obrigado a vender para você, porque a gente acordou esse valor durante um mês. Por outro lado, se Bitcoin cair ou se mantiver de preço, você não vai querer comprar de mim, porque eu tô vendendo a 623 e no mercado você acha por 620. Logo, o nosso contrato vai expirar em 30 dias e eu vou ficar com os 500 reais. Perceba que é com esses 500 reais aqui, justamente da opção de compra, que é o nome dessa estratégia, que essa gestora vai distribuir dividendos, né, ou dividendos sintéticos seria o nome mais certo, para os investidores. E perceba que nessa estratégia a gestora ela vai lucrar mais se o Bitcoin cair ou mantiver de preço do que se ele subir, se o Bitcoin se valorizar. Então, basicamente, os investidores que escolherem investir em Coin11 vão ficar na mão dos analistas, porque se eles escolherem um bom momento para fazer essa opção de compra, eles podem lucrar, principalmente na queda do Bitcoin. Agora, se eles escolherem um momento ruim e o Bitcoin disparar, infelizmente eles vão ter que vender os Bitcoins, né? E pode não ser tão vantajoso assim. E aí um detalhe muito importante que eu queria que vocês entendessem: esse prêmio dos 500 reais que você paga para fazer o contrato, ele vai ser maior no caso do Coin11 do que, por exemplo, do SPY11, que é outro vídeo que eu gravei e vou deixar aqui no canal, que é essa Buena Vista Capital. Também tem um ETF, só que mirando o S&P 500. Só que o S&P 500, ele oscila menos, certo? Oscila. O Bitcoin oscila muito mais do que o S&P, não é verdade? Então, perceba que essa garantia dos 500 reais, quando for fazer essa opção de compra para Bitcoin, vai ser maior do que para S&P 500. Por isso que o Coin11 vai pagar mais dividendos, pelo menos na teoria, do que o SPY11, que é o vídeo que eu deixei gravado. Então agora vamos para a terceira parte desse vídeo e vamos falar sobre rentabilidade. Temos 2 meses de histórico e eu resolvi pegar esses 2 meses e comparar e mostrar para vocês. Eu pesquisei pelo BTCI, que é o ETF norte-americano. De 17 de outubro até a data em que eu tô gravando, que é 15 de dezembro, então a gente está falando de outubro, novembro e dezembro. A gente está falando de 3 meses de histórico desse cara.
ele se valorizou 33% e Bitcoin está em alta, então não foi tão ruim, né? Igual eu falei para vocês, a alta é um momento ruim para esse ETF, mas mesmo assim ele conseguiu se valorizar bem. E além disso, ele distribuiu, né, 4% de dividendos, e quando chegar a 25 de dezembro ele vai distribuir mais 2%, vai chegar em 6% de dividendos. Então a gente pode falar aqui que esse cara basicamente rendeu 39 ou 40% se a gente somar os dividendos aqui. E Bitcoin, por sua vez, se a gente for pegar a mesma data, 17 de outubro, e analisar o Bitcoin desde 17 de outubro, a gente vê que Bitcoin subiu 62%. Então, se você escolhesse investir em Bitcoin, você teria 62% de valorização. Se você escolhesse investir pelo ETF, você teria 33% de valorização, mais uns 6% de dividendos, aproximadamente 40% de valorização. Então é claro que Bitcoin realmente vai subir mais do que o ETF. E eu estou mostrando esse gráfico e esse comparativo para que você entenda que não existe almoço de graça. Quando você escolhe e opta por ter dividendos, é claro que a sua rentabilidade vai ser um pouco mais baixa do que se você investisse em Bitcoin. E aí, basicamente, cabe a você, investidor, decidir. Poxa, eu quero ter a máxima rentabilidade do Bitcoin, ou eu não me importo de perder um pouco dessa rentabilidade, mas passar a ter renda passiva mensal? Essa é a pergunta que você tem que se fazer quando vai investir em Coin 11. E agora que a gente já falou sobre o que é rentabilidade e etc, vamos falar de custos e taxas ao investir em Coin 11. Vou mostrar tudo que você vai ter que pagar e aí você decide se vale a pena ou não. Lembrando, isso aqui não é recomendação não, hein, gente? Bom, então vamos lá, vamos falar de custos e rentabilidade. Toda vez que você vende uma cota de um ETF aqui no Brasil, e é pessoa física, que é esse caso aqui, você paga 15% sobre o lucro. Então vamos supor que você comprou uma cota a R$500 e vendeu a R$1.500. Qual foi o seu lucro? Seu lucro foi de R$1.000, certo? Sobre esses R$1.000, ao vender uma cota desse ETF, 15% você vai ter que ir lá e pagar para o governo, ou seja, R$150 fica para o governo e 850 você tira de lucro. Essa é a primeira taxa que existe, né, na hora de vender um ETF. Outra taxa que vai existir, que é a taxa sobre os dividendos. A taxa sobre os dividendos é de 15% aqui no Brasil. Então, toda vez que ele for distribuir 2% de dividendos, 15% vai ficar retido no fundo para que eles paguem para o governo. Ou seja, se você ia receber, por exemplo, $1, você vai receber 85 centavos de dólar de dividendos, tá? É claro, vai ser pago em real, é só um exemplo hipotético. Então, até agora a gente falou de taxas na hora de vender o fundo e taxas na hora de receber os dividendos. Mas também a gente tem que pagar a taxa de administração, que é justamente pelo trabalho da gestora fazer o trabalho que ela está fazendo. E a taxa de administração desse fundo, ela é de basicamente 0,98%, tá? Ou arredondando 1% de taxa anual. Isso aqui vai ser descontado basicamente do valor patrimonial do fundo e vai desvalorizar o valor da nossa cota. Ou seja, você não vai pagar essa taxa, não vai ter que, sei lá, fazer um Pix, não vai ser descontado de um dinheiro que está na corretora ou algo do tipo, não. Na verdade, essa taxa é descontada do valor patrimonial do fundo e vai desvalorizar a sua cota no longo prazo, tá? Então, beleza, Rodrigo, a gente tem taxa de administração, taxa na hora de vender um ETF e taxa de dividendos. Tem mais alguma taxa? Sim, vou mostrar para vocês. Existem também a taxa de ingresso e taxa de saída, tá? Basicamente, para explicar um pouco melhor, eu peguei o documento aqui do fundo inteiro, que são 40 páginas, e pedi para o ChatGPT resumir para mim quais eram as taxas que a gente teria que pagar, porque tem muita informação e é complexo de entender. E ele basicamente resumiu, e eu concordo, porque depois eu fui ler e é isso mesmo. A gente vai ter a taxa global, de 0,98%, tem a taxa de entrada, que é calculada sobre o valor investido no momento da integração para cobrir os custos de aquisição do ativo. E a taxa de saída, que é basicamente a mesma coisa, só que na hora de vender. Ah, Rodrigo, mas que taxa que é essa? Vou dar um exemplo hipotético. É tipo assim, é tipo quando você vai pegar dinheiro real e mandar para Avenue em dólar. Você não vai pagar IOF, spread, não vai pagar todas essas taxas de câmbio e etc. É isso que ele está falando aqui. Quando você vai comprar o ETF, ele também, vamos supor que você vai investir R$1.000 nesse ETF. Não vai chegar R$1.000
no ETF norte-americano equivalente? Não vai, porque ele vai pegar um pouco de taxa na hora de fazer IOF, spread também vai descontar. Depois disso, aí é o 0,98, que é a taxa global que você vai pagar todo ano, beleza? E aí chegamos na parte final desse vídeo, né? A gente já entendeu o que são opções de compra, rentabilidade, taxas, e aí agora eu vou deixar a minha opinião. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha com todo mundo, porque, sinceramente, esse ETF é quase que um presente de Natal para quem gosta de dividendos. Porque ele quer pagar 2% de dividendos e já é muita coisa. Eu tive que pesquisar bastante coisa para trazer esse vídeo aqui para vocês, então, por favor, deixa o like e compartilha. Bom, então vamos à minha opinião. Se o seu objetivo de carteira é basicamente rentabilidade, você quer ver o seu patrimônio se multiplicar, faz mais sentido comprar Bitcoin diretamente, tá? Agora, se o seu objetivo é renda passiva, por exemplo, você é o perfil de investidor que não gosta de ficar comprando, vendendo, negociando, não é o seu perfil. O seu perfil é gerar renda passiva. Cara, pode ser uma opção, apesar das muitas taxas, né, igual a gente viu, e apesar do risco que você fica na mão dos analistas em fazer essa opção de compra num bom momento, você vai ter uma renda passiva aí próxima de 2% ao mês, né? Ou 24% ao ano, que é o que ele está projetando aqui. E, sinceramente, nenhuma ação da Bolsa de Valores brasileira está pagando 24% de dividendos, então é sim uma renda passiva bem alta. Eu acho que no final de contas vai depender muito do seu objetivo de carteira, porque se você quer rentabilidade não faz sentido nenhum pagar todas essas taxas. Você pode só comprar Bitcoin, esperar valorizar, vender e pronto, você lucrou bem mais do que com esse ETF. Agora, se seu objetivo é aposentar com renda passiva, vai fazer muito mais sentido esse ETF do que ficar comprando e vendendo Bitcoin toda hora. Porque aí você teria o trabalho de ficar fazendo tipo quase que um swing trade. E aqui o ETF vai fazer isso para você com opções de compra e vai cair a renda passiva sem você fazer nada. E agora eu quero saber de você. O que você acha? Vale a pena investir nesse ETF, pagar essas taxas, mas ter 2% de dividendos com Bitcoin ao mês? Deixa aqui nos comentários. E eu queria falar que foi um prazer ter você aqui nesse vídeo. E a gente tem vídeo novo aqui no canal Investimentos para Todos, toda quarta-feira às 18 horas, tá? Eu espero você no próximo vídeo, que vai ser semana que vem. Um bom Natal aí para todo mundo, apesar de que ainda tem mais uma semana, eu já vou deixar adiantado. E um grande abraço para todo mundo e tchau, tchau.